Saudações a todos que nos acompanham. Esse é o Extra Classe, o podcast da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui, a FATEB. Sou Paulo Cardoso, sou colaborador da instituição e hoje estou tendo a honra de apresentar, essa estreia do podcast. Para mim é algo maravilhoso estar participando desse momento memorável, Por que extra classe, Porque o nome extra classe do nosso podcast. E a ideia é justamente essa, É ser um bate-papo, ser um espaço para diálogo e interações, que extravasa, que transcende as paredes da sala de aula. Então, é um espaço que, para os nossos alunos, para os nossos docentes e para toda a comunidade biriguiense, estamos abrindo esse espaço e estreando esse novo espaço aqui na FATEB. Hoje, a gente tem a participação de dois convidados ilustres, duas personalidades do meio jurídico, Dr. Arthur Júnior e Dr. Luiz Gustavo, Ambos são educadores. Dr. Arthur Júnior foi da casa aqui, doutor? Foi o primeiro coordenador, foi docente, primeiro coordenador do curso de Direito aqui da casa, é advogado. O Dr. Luiz Gustavo também atua na área da educação, Dr. Gustavo? Como professor nas disciplinas de Sociologia, Filosofia e História, Muito legal. Então, vamos dar início mesmo, a esse debate com a direção e o roteiro aí da nossa colega Nayara Neves, O tema do debate de hoje, do nosso bate-papo de hoje, é o abuso do poder público, econômico e religioso nas eleições municipais. Não podia ser um tema mais propício, Até porque nós estamos em ano eleitoral, Pouco menos de um mês aí a gente já vai ter o pleito aí do primeiro turno, não é? Doutor Arthur, quando a gente fala de poder político, poder religioso, Eu que sou leigo, a primeira coisa que me vem à cabeça, que me vem à mente, é a época lá das civilizações antigas, Que nós tínhamos lá os egípcios, onde o faraó, era a imagem, era a representação de Deus na Terra. O Império Romano também tinha lá os imperadores, o Deus Sol, os astecas, os incas, enfim. O senhor poderia nos explicar, o que caracteriza esse abuso de poder nas eleições municipais, usando a religião, usando e usurpando aí do poder econômico, Bom, primeiramente, eu queria dizer que estou muito feliz de voltar a essa casa, lugar que eu já tive muitas alegrias, porque quando eu retornei de São Paulo para a região, em 2020, 2021, a FATEB me abriu as portas, sendo o primeiro coordenador do curso de Direito, e é por isso que eu guardarei ad eterno, todo o carinho que eu tenho pela casa. Também dizer ao Paulo, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, doutor. Agradecemos aos dois, inclusive. Muito feliz, ao Gustavo. Gustavo, minha parte ex-adversa no debate de hoje. E tratarmos aí de um tema que é de suma importância, às vezes ainda bem camuflado nessa questão do pleito eleitoral, mas que a gente vai, de alguma forma, tentar desvelar, essa questão. Paulo, você me perguntou, primeiramente, o que significa o abuso do poder, Sim. E você traz uma construção muito interessante, que é o uso do poder em civilizações antigas e também, se a gente parar para pensar, nas civilizações medievas também, Isso foi foi corriqueiro essa utilização. Mas eu devo te dizer que nas sociedades modernas e contemporâneas também isso acontece. De repente, de uma forma moderna e contemporânea, mas acontece da mesma forma. Se você parar e pensar comigo, o próprio Norberto Bobbio, o filósofo italiano, ele naquela obra dele, Dicionário de Política, importantíssima para as ciências políticas, ele diz que poder é a competência que um ser tem
com as seus favorecimentos, as suas prerrogativas de convencer o outro, de subjugar o outro. Tá? Então isso vai acontecer na Antiguidade, na Idade Média, né? na Idade Moderna, na Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea não é diferente, porque nós vivemos em sociedade. A sociedade, ela pressupõe relações entre as classes. Até porque aquele outro colega nosso lá, o Marx, ele diz, né, que, né, a história é uma, né, luta de classes constantes. Então existem lutas de classes. A gente não pode deixar de classificar que sempre existe luta de classe. Luta de classe econômica e política, basicamente. Então, o poder econômico, o poder político, e agora que vem à tona o poder religioso, nada mais é a subjugação de uma força que uma classe ou um grupo tem sobre o outro. Tá? E abuso de poder político é justamente isso. É você ter o poder político nas mãos e abusar. Poder econômico também é você abusar de uma quantidade econômica que você tem. E o religioso é abusar daquela autoridade que o ministro religioso tem sobre as pessoas que acreditam naquilo que ele fala. Eu digo o seguinte, que a gente fala em abuso do poder. Então quer dizer o seguinte, que se é abuso é porque há um limite. Então existe uma parcela, um momento que você pode utilizar daquilo, mas quando ultrapassa, nós temos o abuso. E é por isso que a gente vai discutir aqui nessa noite, nesse momento, né, o que é o abuso. Maravilha. Doutor Luiz Gustavo? Primeiramente, boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui com o Arthur. Quero parabenizar o Paulo aí pela iniciativa, a Nayara que estão na frente aí, a professora Sabrina e todos aí da FATEB, o Fábio, que é secretário executivo. Quero agradecer muito por essa oportunidade que vocês estão dando a nós, a mim e ao Arthur. Trazer pelo menos os parâmetros iniciais do que é abuso e poder político, religioso e econômico. A meu ver, e até uma pergunta já direta para o Arthur, que é o grande entrevistado aqui dessa noite, eu acredito que o poder econômico, ele é bem mais agressivo do que o político. Por quê? Do que o religioso, desculpa. Porque o econômico tem por trás toda uma manobra financeira, da onde você não sabe da onde saiu o dinheiro, podendo até entrar em crimes de lavagem de dinheiro. Enquanto o religioso tem a autoridade do pastor, do presbítero, em relação aos membros daquela comunidade. Como que você acha que pode ser controlado, Arthur, pelo poder público, esses poderes, tanto o econômico como o religioso? Bom, vamos lá. Hoje, Gustavo, é interessante a tua questão, até porque, já vou fazer o primeiro ponto, que nós temos previsão na legislação eleitoral o abuso do poder político e econômico. O religioso não tem. É uma construção jurisprudencial. Tá? Mas como que o poder público vai coibir? É uma coisa muito interessante, né? Porque se o próprio poder público ele é o destinatário do mandamento de não abusar do poder, então eu acho difícil nós exigirmos do poder público construir um padrão de controle. Mas existem instituições as quais estão aí preparadas e também estão competentes constitucionalmente falando para tanto, que é o Ministério Público. Eu acho que a função é ministerial. Óbvio que existe um panorama de conscientização. Poderíamos tratar de conscientização do poder público em si, né? Eu acho que isso é muito interessante para uma sociedade civilizada. Mas hoje, nessa construção histórica brasileira do coronelismo, né? Tanto é que Victor Nunes Leal ele já traz aquela obra maravilhosa do coronelismo em Chanibote, né? Que há abuso flagrante no Brasil. Eu acho que a conscientização ela tem um resultado menor do que a fiscalização que o próprio MP federal e estadual pode fazer durante nessa ambiência eleitoral, né? Dentro dos abusos que tangem questões eleitorais. Doutor, e existe algum tipo de iniciativa realmente tanto do Ministério Público ou de outros órgãos, além de fiscalizar, mas também
conscientizar a população, às vezes a gente vê algumas propagandas do próprio Tribunal Superior Eleitoral para conscientizar, né, em termos de voto e tudo mais, mas a gente não vê nada focado exatamente para a parte do abuso religioso, né? Não, do abuso do poder religioso. O abuso do poder religioso, Paulo, é recente. É uma discussão de uns 10 anos para cá. É uma discussão recente. O abuso do poder político e econômico, né, que o Gustavo muito bem nos falou, acredito que hoje o poder político e econômico ele é mais agressivo, até porque eles vão esbarrar de uma forma menos evidente a outras garantias fundamentais, como o direito à crença, o direito a culto, né? Então, os outros abusos eles são mais agressivos mesmo. Tá? Mas não há assim, um histórico de educação, né, do poder público em relação a esses abusos. Assim, o próprio TSE, guardião das eleições, que faz as suas campanhas publicitárias nesse sentido. Mas realmente é muito difícil ver. Até porque, sejamos coerentes, né? É difícil o poder público ele ir contra um mecanismo que ele mesmo utiliza. Se ele está sendo coibido é porque ele mesmo utiliza. E o fato assim do Estado se declarar que o Estado é laico, isso não ajudaria, apesar do culto ser livre, né? Sim. Do livre culto, mas isso não... A laicidade, Paulo, ela tem que ser enxergada não como um Estado ateu ou um Estado que não tem religião. Muito pelo contrário. É um Estado que permite todas as práticas religiosas, que está lá no artigo, salvo melhor juízo, no 18 ou 19 da Constituição, mas ele permite que você faça os seus cultos, ele não pode embaraçar os cultos, ele não pode criar situações de fechamentos de igreja, ou seja, o Estado ele tem que ter uma perspectiva, uma postura negativa, ou seja, permitir que haja os cultos e não instituir relações com a igreja e nem mesmo instituir religiões oficiais. Então essa é basicamente a ideia do Estado laico. Então você tem a perspectiva do culto. Agora, né, até onde um direito fundamental ele pode chegar? Ele é relativo? Ele é absoluto? Essa é uma grande discussão. Então quando você fere direito alheio, ou você fere um pleito do Estado Democrático de Direito, o Estado ele pode sim fazer, esse é um pensamento meu, fazer algumas pequenas ingerências para coibir essa desproporção. Tá? É por isso que hoje se começou a pensar, ainda com a liberdade de culto, ainda com a liberdade de crença, que mecanismos que trazem uma desproporção no pleito democrático, ela pode ser coibida pelo Estado, que é agora a ideia do abuso do poder religioso. Ô Arthur, interessante essa parte do Estado coibir esse tipo de conduta, esse tipo de situação, no caso do abuso de poder econômico, religioso, porque eu acho que a resposta que o Estado dá, normalmente nos casos onde é proibido a liberdade, no caso do crime, é muito mesquinha. Porque a pena, ela já demonstra aí há mais de 200 anos uma falácia e não resolve o problema de ninguém. Como que seria essa coerção em relação à igreja? Um pastor que está fazendo uma divulgação insistente para os seus membros a respeito de um candidato para votar. Perfeito. O grande prejudicado nessa história, diante de um abuso do poder religioso, Gustavo, é o próprio candidato. Essa é a preocupação, o próprio candidato que se beneficia com esse abuso. O pastor, o padre, o ministro religioso de qualquer religião, ele pode, até por uma propaganda eleitoral negativa, ou positiva, no caso, ou irregular, ele ser multado através das representações eleitorais. Mas para o candidato, um abuso de poder enseja o indeferimento do seu registro, da sua diplomação, a inelegibilidade, essa palavra é complicada, mas inelegibilidade, né? Mas é interessante, Gustavo, porque eu entendo assim, e foi uma discussão que na pandemia, um conselho de pastores de uma cidade da região me convidou para fazer uma live, era tudo live na época, sobre o fechamento dos cultos, dos templos na época de pandemia. Se eu estava de acordo ou se eu estava contrário. Eu falei que estava de acordo, porque em momento algum o Estado ali, ele estava falando, deixe de crer em Cristo, deixe de crer no teu Deus, né? Deixe de fazer suas orações. O que ele estava dizendo, nesse momento, numa questão de saúde coletiva,
né? Vamos, por hora, ficarmos nas nossas casas. Mas em momento algum ele falou assim, adore Alá, adore Buda, deixe de crer em Jesus. Em momento algum ele fez isso. Ele transformou ali aquelas circunstâncias numa ambiência de saúde coletiva. É a mesma situação do abuso do poder religioso. E te digo mais, nada impede que o pastor faça um vídeo, fale, ó, eu apoio o candidato tal, eu comungo com os valores de fulano ou de ciclano. Nada impede, sabe? Mas o que seria esse abuso? Então vamos entrar aqui. O que representaria esse abuso, então? Esse abuso significaria você chegar para os membros da tua instituição religiosa e aí que tá, ó, o poder, a influência sobre o outro, né, que nem Bobo fala, você exigir, você assediar, você amedrontar. Olha, se Birigui for governado por grupo tal, ele estará no inferno, nas trevas. É uma forma bem peculiar de dizer, até exagerada, mas esse assédio espiritual de alguém que a pessoa reporta a autoridade espiritual sobre a vida dela. Outro abuso de poder religioso que os tribunais vêm entendendo é a utilização do templo, é a utilização das estruturas do templo, é a utilização de materiais do templo, é a utilização de equipamentos sonoros do templo. Isso também. Por quê? Porque traz um desequilíbrio ao pleito eleitoral. Mas eu vejo que o pastor falar, olha, eu voto em tal, porque eu corroboro, eu entendo, eu comungo, eu gosto dos ideais, da ideologia, ou até mesmo dos valores de candidato tal. Mas ele não pode chegar assim, você é obrigado, tal, camarada, porque senão você vai estar no inferno. Então, é uma coisa bem caricata, mas que acontece. Não, que acontece. Eu até acredito, acho que o Paulo também vai concordar comigo que acredita nessa situação, mas o mais engraçado, Arthur, que aí eu acho que fica mais fácil para o povo, para o poder público coibir essas condutas. Naquele segundo caso que você fala poder público, você falando do judiciário. Na realidade é o Ministério Público, através de políticas públicas. Sim. Quando eu falo poder público, eu falo de um modo geral. Mas, Gustavo, a questão é que essa relação ela é tão recortada para o momento eleitoral que fica até difícil você abrir uma discussão, porque se você sair dessa discussão do momento eleitoral, aí sim a laicidade do Estado poderia estar sendo violada. Exato. Não, mas você sabe o que eu achei mais interessante aqui na conversa? É porque quando você fala do discurso, é uma coisa que normalmente está no cotidiano de todo mundo. Eu posso falar alguma coisa que o Paulo acha muito legal. Esses tempos atrás estava batendo um papo na biblioteca com ele de um outro assunto. Ele colocou uma ideia, depois ele trouxe outra para nós juntando e falando como a sociedade estava vivendo naquele momento. Só que naquela segunda parte onde você fala, o Arthur, ali de usar o templo, usar às vezes até o dinheiro da igreja. Essa daí eu acho que é a mais nítida e escancarada. Isso aí não pode acontecer em hipótese nenhuma. Só que a questão do discurso de você levar tem até umas outras condições em relação a próprio liturgia. O pastor no final lá, gente, eu tô apanhando fulano de tal, tá tudo bem. Mas normalmente não é isso, tem uma correção em cima. Mas aí o Arthur falando, me surgiu uma outra ideia. O que nós vamos falar, então, do abuso de poder econômico numa empresa onde o patrão aconteceu, tanto do pessoal da direita e da galera da esquerda, igual. Que se você não votasse no fulano de tal, você ia ser demitido. Não, isso é assédio. O Ministério Público, se não salva o melhor juízo eleitoral, está com 37 denúncias no Estado de assédio eleitoral no trabalho. Está investigando 37 no Estado. Você viu a complexidade que gira, Paulo, em torno disso? Mas a lógica é a mesma, Gustavo. Se eu utilizar do meu poder econômico para sediar o meu ensinar, se eu utilizar do meu poder de autoridade na minha igreja para sediar o meu membro, a lógica é a mesma. Porque eu estou anunciando, eu estou trazendo um disparate, uma descompensação, não sei se existe essa palavra, mas ao pleito eleitoral. E antigamente, assim, a gente provar um voto de cabresto talvez fosse mais fácil, né? Com certeza. Antigamente, porque antigamente era aquela conduta assim, olha, você vai ganhar uma dentadura, né? Se você votar em mim, você vai ganhar a dentadura. Sim. Só que hoje eu tô te dando a parte de baixo.
né? Se eu ganhar, Se eu ganhar, você vai ganhar, você ganha a parte de cima. Então você tem que vestir a camisa pra você ganhar a dentadura completa aí, né? Então era um negócio palpável. Então dava-se pra realmente você provar. Olha, o cara me deu um negócio. Mas hoje em dia, tanto o assédio é uma coisa assim que para você é subjetivo para você provar que ele existiu, Sim. demanda de um determinado esforço, né? Mas, Paulo, aquela questão, eu acho que o proselitismo, e o próprio Supremo Tribunal Federal, ele já entende que o proselitismo religioso é legal. Você pode, Gustavo, sente o Deus Sol, a sua vida que ela vai mudar, né? Sente vamos alugar aos herdeires, porque isso é legal. O proselitismo né? Ele é pertinente. Mas, assim, uma coisa o líder religioso, o padre, o pastor, né? O pai de santo, qualquer líder religioso, chegar e falar assim: olha, nós temos que refletir, nós temos que votar bem, porque o povo de Deus, o povo não sei o quê, a gente tem que também participar da cidadania, a gente também tem que participar da democracia, porque aquela questão, né? Se você não participa da política, você vai ser governado por quem participou, e blá blá blá. Tem todas essas questões. Mas é um abuso. Igual eu falei no início. Quando a gente fala em abuso, é porque existe uma parte, um limite que é permitido. O abuso, ele extrapola o permitido. Se você está... Não vou imitar, né? Meu irmão, se você não votar, inferno vai dominar. Cara, o cara que confia naquela linha teológica, ele vai se sentir que não agita tanto. Mas vamos fazer uma discussão política? Olha, seria interessante, porque a visão dele é tal, vai beneficiar as pessoas, vai beneficiar a nossa denominação. Pertinente. Agora você não pode assediar. O abuso se dá através do assédio. E não vem com essa história que o brasileiro ele tá entendendo ali. Todo lugar que fala, hein, cara? Você sabe que eu tenho a minha denominação religiosa é protestante. Todo lugar de fala aqui, tá? Fica isso bem claro. Mas o cara vai falar pra mim, mas o máximo que ele vai receber é uma cara feia minha. Mas você sabe que 90% da sociedade brasileira vai se levar a isso, cara. Então a gente tem que pensar nessas... O Arthur falando isso, eu também tenho a minha religião, né? Eu também sou protestante, não concordo com muitas coisas. E eu chamo a atenção dos alunos aqui que tem um texto do Kant que fala... resposta à pergunta: o que é o iluminismo? E ali ele traz uma luz e usa a ideia de uma criança, da menoridade. Eu acredito que eu já saí dessa menoridade, e eu acredito muito no discurso, ainda mais os dentro da igreja, né? Porque eu sei que tem um interesse, sim, para ajudar aquele lugar, aquela comunidade, mas ainda eu acho que a política, Arthur, é muito mal vista, principalmente na sociedade em geral, porque o pessoal usa a política de uma forma muito, assim, ruim. Sim, Não é uma forma que vai ajudar a comunidade, não, é ajudar pessoas, interesses próprios. E aí, o poder político aí, Arthur, como você narrou no começo, ele se torna um abuso e vira tudo isso daí. Eu duvido quem controla, porque fica uma coisa assim controlada. Essa discussão que está acontecendo neste momento, o podcast Extra Sala, nas dependências da faculdade, da FATEL, justamente tem essa finalidade, esse escopo, esse objetivo de tentar, né, melhorar essa ambiência. Né? Quem sou eu? Né? Eu posso ser por mim, mas a minha função enquanto acadêmico, enquanto cientista, é trazer esse tipo de conhecimento e tentar esclarecer o máximo de pessoas possível, Gustavo. Agora, é bem complicado mesmo, porque hoje, você tem a má fama da política, tá? Então as pessoas preferem não discutir pela má fama, só que elas não entendem que todas as relações sociais, incluindo as relações religiosas, são pautadas em questões políticas. A nossa vida é política. Entendeu? Então, E o pior assim de tudo, né, é que a política tem esse estereótipo e acaba grudando na religião também,
que tem o seu estereótipo e aí vira aquela salada mista, né? Sim, sim. No final das contas, e tudo é o jogo do poder. Tudo é jogo de poder. Tudo é o jogo do poder. Os jogos de poder, cara. Isso aí é evidente. Eu vou ter um pouquinho além. Normalmente uma instituição religiosa, Arthur, quando está apoiando um candidato e eles apoiam o candidato em massa, dificilmente o candidato não chega ao pleito para vereador. Para prefeito eu não sei tanto, mas para vereador a igreja elege muito. Porque eles conseguem usar um discurso que ele é dos nossos, como se diz. E isso é muito medíocre. Isso não quer dizer que ele vai fazer alguma coisa. Mas Gustavo, ok. Mas eu penso também que se ele for realmente dos nossos, ser uma pessoa respeitada naquele meio, porque aí a gente está falando de representatividade. Sim, sim. Aí já é uma outra discussão da ciência política. Sim, sim, né? sim. É representatividade. Se aquela pessoa representa, democraticamente, ela tem que estar lá para representar aquela parcela. Porque minorias também devem fazer parte da democracia. Sim. Né? Essa é a grande discussão da ciência política. O que deve ser proibido mesmo no abuso do poder religioso é o assédio. Volto a essa palavra, o assédio. Agora, quando aquela pessoa realmente ela tem a representatividade do grupo, ok, legítimo, mas não pode ser. Eu vou usar um termo extremamente chucro aqui. Pode usar, que eu acho que é interessante. Goela abaixo. É o goela abaixo que vai extrapolar. Sim. Tá? Não, eu concordo, Arthur. Eu vou até um pouquinho mais além. Tem isso mesmo, só que ainda eu acho que o econômico, ele grita mais, porque a área dele é ter mais negócio. Mas o econômico ele é interessante, pessoal, porque dentro do econômico, eleitoralmente falando, ele tem uma ambiência maior na pré-campanha. Porque na pré-campanha a gente não tem os limites de gasto que o TSE determina para cidades que têm habitantes tais, os critérios do TSE. Existe o controle da contabilidade eleitoral. O abuso ele acontece, na maioria das vezes, na pré-campanha, que não tem esse controle todo. Então o cara que pega e faz um impulsionamento com dinheiro assim, que foge da realidade dos outros candidatos, isso é abuso do poder econômico. É poder econômico quando você tem gastos exorbitantes em detrimento de outros que não têm essa condição. É até por isso que se criou, com as suas críticas evidentes, plausíveis e legítimas, mas que se criou o fundo partidário eleitoral. Então falou assim, você vai receber só isso aqui, a empresa não vai poder mais doar para você, porque de alguma forma a gente vai tentar equacionar esse abuso de poder econômico. Mas realmente, cara, mas o abuso de poder econômico ele se dá em eleição e ele se dá em outros. Sim. Também. Eu acho que em todas as áreas da vida. Quando o assunto é dinheiro, em todas as áreas da vida vai estar envolvido. Arthur, quero que você responda uma pergunta. O que você acha que as instituições públicas, a sociedade civil, pode contribuir para tentar amenizar, não combater, mas amenizar esse abuso do poder nas eleições? Principalmente a sociedade civil. Porque, como eu já disse, e mantendo a coerência da fala, o poder público, tirando o Ministério Público, no judiciário, é claro, não está lá muito preocupado em um mecanismo. Meu irmão, é que nem falar tropa de elite, né? Não vou ser deselegante, mas se eu não me engano, o Capitão Nascimento, ele fala, né? O sistema parceiro. O sistema vai se locupletar nessas situações. Então, eu vejo a sociedade civil, tá? Ela tem eu não digo direito, ela tem o dever de, primeiro, se conscientizar através do podcast desse aqui. Eu espero que te alcance aí, tá? Que seja alcançável a vocês. E também através das próprias denúncias aos órgãos de fiscalização. Hoje é muito interessante você ter um programa que tem nessa eleição, que é uma novidade, que é o Pardal. Né? Eu fiz umas defesas de Pardal entre os candidatos que eu estou assessorando aí na região. Né? Você é comum, tirou a foto de uma irregularidade, vai no site do Pardal lá, não sei o que, faz a denúncia que cai no juiz eleitoral, que ela vem intimar. É o aplicativo do TSE, é o aplicativo do TSE. Olha, vou falar um negócio pra vocês. Hoje eu quase como cidadão, eu utilizei do Pardal, porque eu não tive tempo, eu tava dirigindo, eu não ia fazer uma arte maior, né? Mas eu tava lá no centro de Penápolis, aí tô para estacionar no cartório eleitoral, que eu ia despachar com o juiz hoje lá de manhã, e passa uma caminhonete, um vereador X, música, o jingle, caminhando e tal. Poxa, totalmente contrário que eu dou de parecer dos nossos candidatos, cara. Tá lá na resolução 23.610.
carro de som só em passeata, só em passeata, caminhadas, não sei o quê, como que é? Carreatas. E o cara lá, no centro, na frente do cartório eleitoral. Quase que eu fiz um vídeo e mandei ele para. Não, mas aí eu ia bater o carro para fazer o vídeo, acabei não fazendo. Né? Então, a sociedade civil ela pode se utilizar desses, ela deve se utilizar desses mecanismos. E principalmente a conscientização. Legal. Cabe a nós, então, acadêmicos da sociedade civil promover esse tipo de conscientização. Eu só fico assim, Arthur, nessa situação, é um caso bem prático e bem legal para nós trabalhar nisso. Você teve essa experiência hoje, eu tive uma semana passada. Só que eu vi num certo momento, você não consegue viabilizar uma desvantagem em relação a outros que respeitam o período para fazer isso, enquanto esses não respeitam e ninguém faz nada. Claro, por óbvio. Por óbvio. Eu até quando eu vou dar o meu parecer eleitoral para o meu candidato, eu sou obrigado a dizer, olha, ao pé da letra é isso. Mas você tem aí uma análise econômica que você vai fazer. Porque geralmente uma irregularidade de propaganda, uma propaganda irregular, ela, na maioria dos casos, ela te apena com multa de 5 a 25 mil reais. Então, a pessoa ela faz análise econômica, né? A legislação, de repente, está falha nesse sentido. Poderia apertar um pouco mais, né? Mas por quê? O cara tem dinheiro. Aí já é o abuso econômico já. O cara coloca nas contas dele lá, no planejamento dele, Análise econômica do direito. coloca que Isso é uma ele vai ter gasto com isso. É uma ciência. Análise econômica do direito. Você vê a desvantagem política nesse momento. Uma pessoa que tem um poder aquisitivo E maior. aí, Gustavo, nós, enquanto advogados que estudam, que se preocupam, se a pessoa ela tá batendo em cima e pagando multa, e tá fazendo, e tá pagando multa, tá fazendo, meu irmão, eu não pensaria em 2 vezes comprovadamente a ingressar com uma ação de investigação judicial eleitoral, a famosa AID, porque aí eu estou diante, né, superficialmente no primeiro momento, de um abuso de poder econômico. Por que isso aí não é abuso de poder econômico? Se ele está batendo e pagando, o dinheiro, ele está abusando da força econômica que ele tem. Aí daria para se pensar nisso também, né? Uma boa. Aí já, está vendo? Existem Um instrumento e mecanismo proposto pela vida. e que serve para mostrar aqui, dentro desse ambiente que a gente está tratando. Ô, doutor Arthur, e no caso do abuso religioso? Tem alguma maneira de provar isso? Tem foto, vídeo, áudio. Todo tipo de prova que é permitido, não é legal você utilizar. Uhum. Até porque as ações eleitorais, as representações eleitorais, elas respeitam, por serem processos legais, respeitam o devido processo legal, em contraditório da defesa, a produção de prova. Uhum. Arthur, e aqueles pastores que participam dos showmício? Showmício não existe mais, Gustavo, tá? Já agora, resolução 23.610 TSE é proibido showmício. Showmício não. Acabou aquela história de trazer a Ivete Sangalo Para fazer campanha política. pra cantar lá e depois o cara pediu. Tá certo? E quando junta um conglomerado de pessoas de um poder aquisitivo muito alto e tem um pastor por trás? Que nem no caso que nós tivemos recentemente na Paulista. E tinha pastores para um movimento. Você acha que isso diretamente... A gente também não pode perder de vista o direito à manifestação, o direito, né? Então ele tem a liberdade de expressão, tal. Mas, e outra, né? Ali naquele momento, a defesa que eles poderiam fazer, vamos supor que vocês falei isso por isso. Se eu fosse aqui desse pessoal, era um lugar público, aberto, eu não estava ali na figura de pastor, eu estava na figura de cidadão. Eu não tinha ali membros da minha igreja. Você entendeu? O problema se dá quando você prova, quando você tem influência direta sobre a opinião de pessoas. Olha que interessante, você viu, Paulo? Porque normalmente nós estamos tratando aqui de um assunto bem específico,
onde o professor Arthur tem explanado para nós muita coisa interessante, está gerando um debate legal. Só que dentro do abuso de poder também tem o abuso de poder da imagem, porque indiretamente a imagem da pessoa, ela traz um certo autoritarismo, ou ela traz também a convencer um número de pessoas que por ele estar aderindo àquela ideia, outras pessoas também aceitarem. Mas aí a aderência se dá por uma questão ideológica. Olha que Não está se dando por uma questão religiosa. Mas olha que coisa interessante. Porque na realidade você tem uma imagem de uma pessoa. Sim, a autoridade dela. Para Exatamente. você ver o que uma autoridade de um pastor, de um padre, ou de qualquer outro ministro religioso, ele pode ter sobre a vida de uma pessoa simples dentro de um templo, de uma região menos favorecida de um município. Você tá entendendo? Mas dentro de um comício na Paulista, ou uma carreata na Paulista, ou uma manifestação na Paulista, ele está ali, ele está defendendo a ideologia. Ele não está se direcionando aos seus próprios membros. Aquelas pessoas que o seguem, os seus seguidores. Mas é tão interessante essas águas que o Arthur dividiu, porque normalmente uma pessoa que não reflete muito pensa dessa forma. E foi bom trazer esse. Ele rompeu com isso. Arthur, e como que a jurisprudência hoje tem se manifestado? A jurisprudência tem dado punição aos pastores? O que tem sido feito em relação quando eles abusam desse poder na igreja? Hoje não é jurisprudência unânime, até porque tem uma série de situações que devem ser ponderadas, inclusive o direito de culto religioso, que eu concordo em gênero, número e grau, de manifestação de pensamento, liberdade de expressão, mas existem já jurisprudências. Se você dá uma busca Google, aí já existe uma série de jurisprudências, só que, assim, tem que ter evidência do abuso. Sabe? As campanhas, elas... mas então ela fez isso, vamos entrar. Mas, cara, depende de energia. É desvio de energia. Então, quando você está diante de uma situação clara e evidente, ok. Mas, uma fala isolada dentro de um templo, sem abuso. Então, a partir do momento que você comprova o abuso, hoje existe essa figura dos pastores abusadores, né? Não de abuso sexual, mas de pastores assediadores. Então, quando você tem essa questão dessa dominação da mente, aí você está tirando a perspectiva da livre consciência daquela pessoa através do voto. Os tribunais, eles começaram a caminhar nesse sentido. Pra gente encerrar, então, doutor Arthur. Que pena. Que pena. O papo tá super, super gostoso, tá muito bom, mas a gente tem um tempinho, infelizmente, né? Mas faltarão oportunidades aí pra gente voltar a bater papo aqui. Qual que é a sua mensagem, né? Qual a mensagem do senhor para os eleitores em relação à importância de estarem atentos ao abuso de poder durante as eleições? Meu amigo, a mensagem que eu dou é o seguinte: se nós gostamos da liberdade, se existe uma bandeira que defende a liberdade, né? Por que nós, então, enquanto indivíduos, nós não vamos privilegiar a nossa? Se você estiver diante de um assédio, de um abuso de poder político, econômico ou religioso, não se cala. Faça o seu papel. Aquilo que o Gustavo me perguntou umas 2 vezes aqui. Como é que a sociedade civil ela pode corroborar? É denunciando, é se conscientizando, tá? Não deixe que realmente um dos maiores direitos naturais que o ser humano tem, a liberdade, seja coibido de uma forma tão nefasta que o deixe sem possibilidade de refletir e decidir por si mesmo. Então essa é a mensagem que eu deixo. Maravilha. Ao nosso... Mais alguma palavra, doutor Luiz Gustavo? Eu só quero agradecer a oportunidade, agradecer o Arthur aqui, o Paulo aqui que incentivou isso daqui, a Nayara, a professora Sabrina, e convidar o pessoal para comparecer na FATEB, a sociedade civil, para vir conhecer aqui o nosso espaço. Todos serão bem-vindos. Obrigado, Paula. Paulo, posso finalizar? Claro, claro. Gostaria de deixar, então, uma lembrança para a biblioteca do curso de Direito. É uma obra que eu organizei, é uma obra coletiva do Direito, que eu organizei junto ao Dr. José Eduardo de Miranda, que é reitor
né, de um centro universitário muito grande em Goiás, e direito, ética e diversidade, entre a liberdade de ser como se é e o fanatismo ideológico. E eu também, junto com Miranda e Andréia, eu tenho um texto que fala de radicalização, politização, então eu gostaria de deixar Que maravilha. de lembrança para a biblioteca da nossa FATEC. Muito obrigado. Inclusive, como colaborador, sou bibliotecário daqui da instituição, então vai ser um prazer incluir o seu livro, né? A sua obra no nosso acervo. Muito obrigado. Viu? Tá? Bom, encerrando esse primeiro episódio do nosso podcast Extra Classe, né, agradeço a todos que acompanharam, né, que nos acompanharam até aqui, e convido que todos acessem as nossas redes sociais, né, acesse o Instagram, acesse o Facebook, o LinkedIn da FATEB Birigui, acesse lá o nosso canal, né, o nosso canal no YouTube, se inscrevam, curtam, compartilhem, nos ajude aí a realmente atingir não só a comunidade acadêmica, né, a nossa comunidade acadêmica, mas toda a sociedade aí de Birigui e região. Vai ser um prazer, né, ter todo mundo participando, interagindo com os nossos bate-papos, com os nossos debates, né. Deixo aqui aproveitar o foco aqui, né, e mostrar a obra aqui do Dr. Arthur, né. Vai ser um prazer incluí-la no nosso acervo. Então, em nome da FATEB, agradeço a presença dos senhores, né? Foi um prazer tê-los aqui. Espero que a gente tenha mais oportunidades aí para um novo bate-papo, para a continuação desse bate-papo. Tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado, gente. Valeu.